Olá, alunos. Estou aqui hoje para apresentar para vocês as informações principais referentes ao nosso conteúdo do sexto banco de atividades. Vou utilizar para isso o que estamos utilizando desde do terceiro bloco, que é a plataforma de estudos. Então, vamos usar o que foi disponibilizado para vocês na plataforma. Então, está aqui a tela da plataforma. O nosso sexto bloco de atividades corresponde à economia e população da Ásia e Índia. Então, como está disposto isso dentro da plataforma? Tem um texto com mapa, vídeo, dentro desse conteúdo aqui, chamado Ásia, População e Economia, aí são 17 páginas. Depois, correspondente a esse conjunto de textos e mapas, tem os exercícios referentes à Ásia, população e economia. Percebam aqui que são 6 exercícios. Na sequência, ainda dentro do bloco 6, vocês têm lá o conteúdo chamado Índia, tá? É o detalhamento do país Índia dentro do conteúdo que é continente asiático. Aí são mais 19 páginas de conteúdo com mapa, texto e vídeos para que vocês executem os exercícios correspondentes à Índia, que são mais 6 exercícios. Então, é essa a disposição do bloco 6 dentro da plataforma. Antes da gente iniciar aqui os destaques das informações principais, vale a orientação que eu sempre digo para vocês ali, pegue o caderno, anote a data que você está assistindo a aula, anote o título, as informações principais, à medida que elas são pontuadas aqui, o que você ficou em dúvida, o que você precisa que eu detalhe mais, para que no momento que a gente tenha para poder discutir isso mais especificamente, para detalhar, para tirar as dúvidas nos pontões, a gente possa rever essas suas anotações e fazer o detalhamento, esclarecer as dúvidas. Bem, então vamos lá ao nosso conteúdo aqui. Bom, inicia aqui com a Ásia, a questão de população, porque no bloco 5, que é o anterior a esse, nós fizemos o detalhamento dos aspectos físicos do continente asiático, estão lembrados, né? Agora nós vamos ver como está distribuída a população dentro do continente asiático. Então, os aspectos gerais aqui retomados brevemente para que a gente possa entender a população, né? Então, a gente viu isso aqui no bloco 5. O continente asiático, ele ocupa 1/3 das terras emersas do globo, do planeta Terra, né? Tem uma população de mais de 4 bilhões de habitantes, ou seja, em torno de 60% da população mundial. E a gente já tinha visto lá que o destaque, no bloco anterior, nós vimos que o destaque vai para o primeiro, né, em quantidade de população, que é a China, e o segundo, que é a Índia, né? Entre os países mais populosos estão China, está aqui detalhado novamente, né? Mais de 1,4 bilhão de habitantes, e Índia, mais de 1,3 bilhão de habitantes, né? Entre outros países bastante populosos dentro do continente asiático, né? Então, aqui eles colocaram para vocês uma tabela detalhando esses países mais populosos do mundo. Então, essa tabela, ela traz um conjunto de 20 países, né? Então, do mais populoso ao 20º mais populoso do mundo, né? Então, o destaque aqui para o primeiro, que é a China, a quantidade de habitantes, né? A Índia, a terceira colocação, Estados Unidos da América, né? Veja a quantidade de habitantes aqui. E a quinta colocação, chama a atenção aqui, olha, está o nosso país, Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, né? É importante analisar cada um desses, como sempre, assim, quando a gente cita os países, eu oriento vocês a pegar um mapa, aqui no caso o mapa mundi, localizar esses países,
ver aí o continente que ele está localizado e analisar essa localização. Quantos fazem parte do continente asiático? Quantos fazem parte do continente americano? E assim por diante, né? Fazer a localização com o mapa é sempre mais eficaz, mais produtivo, né? É mais fácil de compreender geograficamente falando. Bom, aqui nós temos uma informação extra, né? Entre os países asiáticos mais populosos, aquilo que já foi destacado lá, né? China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, a Rússia, que é um país transcontinental, né? Então tem parte localizada no continente europeu, parte no continente asiático. Aí vem Japão, Filipinas, Vietnã, Turquia, transcontinental também, Irã, Tailândia, tá tudo localizado dentro dessa tabela, né? Considerando os 20 mais populosos do mundo. Aqui tem um vídeo, então sempre quando aparecem esses vídeos dispostos aqui no conteúdo, o meu conselho é assista o vídeo ele traz detalhes importantes, com ilustrações, com representações visuais que ajudam a localizar melhor esse contexto, esse conteúdo, esse tema de estudo, né? Então, assista o vídeo, que ele complementa em qualidade esse conteúdo que nós estamos vendo aqui. E faça anotações, né? Anote lá no seu caderno. Sobre o vídeo, países mais populosos da Ásia, constatei isso, e nós vamos detalhando nos plantões, né? Tem um outro aqui, um outro vídeo, são vídeos curtos, viu? Assistam. Esse daqui também fala sobre a população asiática, mais relacionada a questões atualizadas dessa população, né? Então, assista e faça anotações para que a gente possa discutir. Densidade demográfica na Ásia. Então, quando a gente fala de densidade demográfica, é preciso lembrar desse conceito, né? Que a gente já vem trabalhando há algum tempo, em séries anteriores. Quando se fala em densidade demográfica, é preciso lembrar que estamos falando de quantidade de habitantes por área, então por quilômetro quadrado. Então, quantos habitantes dividido pela área de ocupação, de disponibilidade daquele país ou daquele continente, né? A divisão desses dois itens, quantidade de população e área, resulta em densidade demográfica. A grande maioria se concentra em áreas de planícies, a grande maioria de população, ou o aglomerado, a maior densidade demográfica do continente asiático. E isso não é só para a Ásia, né? A gente já estudou anteriormente que as planícies facilitam a ocupação humana pela quantidade de águas, a deposição de matéria orgânica, tornando o solo mais fértil, pela questão das altitudes de relevo. Então, as planícies, elas têm maior concentração de habitantes. No caso das planícies asiáticas, essa realidade ainda é maior, né? A alta densidade ainda é maior pela quantidade de habitantes que tem o continente asiático, né? Tá aqui um pouquinho disso que eu disse, né? Onde há maior disponibilidade de água para agricultura, pecuária, porque é necessário produzir mais alimentos. Quanto mais gente, mais alimentos produzidos, mais a necessidade de produzir alimentos, criar animais, né? O continente asiático ainda é rural em sua maioria, apesar de ser cada vez mais parte do processo de industrialização e urbanização, né? Tem um mapa aqui mostrando essa questão da densidade demográfica. Vejam aqui aquilo que eu disse para vocês, a divisão de população por área dentro do continente asiático, né? Então, aqui as cores que representam dentro de um mapa como esse aqui, aquilo que a gente já viu em cartografia anteriormente, né? A maior concentração está em tonalidades mais escuras e a menor concentração em tonalidades mais claras dentro do mapa. Então, um mapa desse facilita a observação da espacialização, no caso aqui de concentração de população, porque rapidamente
é possível observar a concentração de população nesse tom mais escuro do vermelho aqui. Então, vamos começar por ele, né? Então, a densidade demográfica aqui dentro desse mapa é maior nessa tonalidade vermelha. Então, está dizendo que são habitantes por quilômetros quadrados. Esse tom vermelho mais escuro corresponde a mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Ao passo que, no tom do amarelo aqui mais claro, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, é essa a realidade do continente asiático, e é dessa forma que vocês devem fazer a leitura de mapa quando se utiliza cores para representação de população, como esse aqui, né? Tem um vídeo aqui dizendo para vocês sobre por que tem tanta gente na Índia e na China. Esse vídeo ele é bem curtinho, eu vou colocar um trechinho de início para vocês, né? Não vou passar todo, porque nós temos vários assuntos aqui para tratar, e o tempo é pouco, né? Mas só para vocês terem uma ideia de o quanto bacana é ilustrativo para a realidade esse vídeo. A Índia e a China, juntas, abrigam mais de 2,7 bilhões de pessoas. Esse é o mesmo número de seres humanos nos próximos 20 países mais populosos combinados ou nos demais 170 países do mundo. Ao longo dos últimos 300 anos, a Índia e a China acrescentaram mais de 1 bilhão de pessoas às suas populações, um número muito maior do que qualquer outro país. Mas, curiosamente, os dois países crescem na mesma proporção que o resto do mundo. Eles têm muito mais pessoas hoje porque eles tinham muito mais pessoas algumas centenas de anos atrás, quando teve início o atual período de rápido crescimento populacional. É como comparar a poupança de alguém cheio da grana com a minha. Se ambas crescem na mesma proporção ao longo de muitos anos, a poupança mais gorda ganha muito mais dinheiro, simplesmente porque começou com mais. Então, a pergunta de 1 bilhão de reais, quer dizer, pessoas, é por que a Índia e a China tinham tantas pessoas quando esse rápido crescimento começou? Bom, Então, assistam o vídeo para ver a resposta, né? Por que esse crescimento acelerado? Por que China e Índia apresentam essa quantidade de habitantes? Eu vou dando uma dica, né? Essa questão das planícies, da possibilidade de produzir alimentos, de criar animais, tem relação com a resposta, tá? Então, pensem a respeito e matem a curiosidade assistindo o restante do vídeo e fazendo as anotações. Então, fazer uma comparação aqui na pirâmide etária dos países asiáticos. Então, uma análise da população utilizando do gráfico pirâmide etária, que é aquele que a gente já vem estudando há algum tempo, né? Pirâmide etária, essa espécie de gráfico aqui, onde a gente tem do lado direito disposto aí a quantidade de mulheres ao longo das idades, né, nas diferentes idades, e do lado esquerdo a quantidade de homens. As idades estão aqui no meio, mas tem gráficos que mostram lateralmente essas idades, né, e as quantidades estão aqui na base da pirâmide. Então percebam que aqui o primeiro conjunto de dados de mulheres e de homens correspondem a 0 a 4 anos. E o último aqui está mais de 100 anos, né? O que eles colocaram aqui para comparativo, para a gente ver nesse gráfico pirâmide etária como está disposta a variação de população por idade, nós vemos aqui diferentes desenhos, né? De pirâmides etárias, que corresponde à variação de população ao longo das idades nos diferentes países. Dá para perceber aqui que a base maior, a maior quantidade de nascimentos de crianças, né, está aqui no Afeganistão. Percebam a base alongada do Afeganistão. Ao passo que a menor base, que é a quantidade de crianças, né, dentro da população, está aqui no Japão. O alargamento da parte do meio da pirâmide, né, está aqui também, olha, no Japão, mas também começa a acontecer na Indonésia, olha, o alargamento da parte intermediária, a parte correspondente ao meio, que é a população adulta,
O que não acontece aqui no Afeganistão em proporção de dar um efeito visual de deformação da pirâmide, né? Aqui vai crescendo no formato pirâmide, então diminuindo a cada idade subsequente, até chegar, no caso do Afeganistão, ao topo da pirâmide, com poucos habitantes atingindo essas idades mais elevadas. Vejam na Indonésia uma situação intermediária, né? Comparando a do Afeganistão e do Japão. Agora, o Japão já tem bastante habitantes, tanto homens quanto mulheres, mas mais mulheres, percebam aqui, com idades mais avançadas. Quando a gente olha para essa variação de formatos da pirâmide ou deformidades da pirâmide, a gente precisa associar isso ao aumento da qualidade de vida nesses países. Então, quanto maior é a expectativa de vida média em anos que aquela população vive, com certeza maior é o acesso a uma qualidade de vida melhor. Então, nós estamos falando aqui do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que é saúde, educação e renda, né? Então, quanto maior, mais a população vive, né? Maior é essa expectativa de vida, maior é o IDH do país, né? Para dar uma pincelada aqui no que é esse comparativo de dados de pirâmide etária. Aqui tem um pouquinho do detalhamento, né? Na pirâmide japonesa, a população se concentra na faixa de adultos, que é essa parte do meio da pirâmide. E a taxa de natalidade é baixa. Que o crescimento da população, no caso, é tão baixa que o crescimento da população é negativo. Então, a cada ano, a população apresenta decréscimo, então menos quantidade de população. Diminui, então a população diminui, que o texto traz aqui para vocês. Esse decréscimo significa diminuição. Já que mais pessoas mais morrem que nascem, né? Já na Indonésia e Afeganistão, onde as condições de vida são piores, guardando as devidas proporções, né? Há mais crianças e jovens em relação aos adultos e os idosos. Que é isso que eu disse para vocês anteriormente. Políticas de redução de natalidade. Controle do crescimento da população através de controle da natalidade, né? De estipular uma quantidade de crianças por mulher, né? Então, vamos ver do que se trata isso aqui. Medidas para reduzir a quantidade de filhos foram feitas, apesar de bem controversas. Aqui é no caso da Índia, né? Houve esterilização de mulheres de baixo poder aquisitivo, então mulheres pobres, e incentivo de uso de métodos contraceptivos, que é para não engravidar, né? Embora tenham tomado essas medidas, a diminuição foi insignificante, já que no mesmo período houve a diminuição da taxa de mortalidade com a melhoria das condições de saúde e saneamento do país. Isso aqui é o caso da Índia. Agora, vejam o caso da China, no aspecto aí, nessas políticas de redução da natalidade. Na China, houve a política do filho único, que obrigava as famílias chinesas a terem apenas um filho. E caso descumprisse essas determinações da lei, sofriam punições como multas, perda de emprego, perda de benefício, discriminação perante a sociedade chinesa, né? Amplamente, métodos contraceptivos foram divulgados, nas diferentes possibilidades, com laqueadura, vasectomia, que é as cirurgias para que as pessoas não tenham mais filhos, né? Essa medida do filho único trouxe consequências como a diminuição significativa da quantidade de jovens e principalmente do nascimento de meninas, já que se escolhia a possibilidade de ter um único filho, muitos faziam a manipulação in vitro e escolhiam ali ter meninos, não ter meninas, né? E daí o nascimento maior de meninos em detrimento das meninas, não, menos meninas, mais meninos, já que é possível apenas um filho e possível escolher o sexo manipulado no laboratório, né?
Atualmente, a China permite que cada casal tenha 2 filhos. O que lá no passado funcionava para a área urbana, 1 filho, para a área rural, 2 filhos, né? Observação, esse assunto será abordado novamente na aula sobre China. Então, eu disse para vocês que esse 6º bloco, ele vai detalhar a Índia, né? A gente está fazendo um aspecto geral da população, mas nós vamos detalhar a Índia. No próximo bloco, a gente retorna com China, aí nós voltamos nesse assunto do controle da natalidade. Religiões dentro da Ásia, né? São diversas religiões dentro do continente asiático, e é importante destacar aqui que o continente asiático é berço de 3 importantes religiões aqui, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Aí se destacam aqui também, dentro do continente asiático, o budismo, o hinduísmo. O continente tem habitantes datados de 1000 anos antes de Cristo, e por passarem por diversas mudanças territoriais, guerras e relações entre essas diferentes populações, né, as religiões também foram disseminadas dos países asiáticos para outros países do mundo. Então, não são só pertencentes ao continente asiático. Nasceram lá no continente asiático, o berço lá, mas se disseminaram para o mundo, né, essas religiões. Hein? As principais religiões dispostas aqui em mapa, né, destacar aqui, bem no geral, o islamismo, né, olha a tonalidade aqui, nesse tom verde, essa região aqui do Oriente Médio, no continente asiático, né, o budismo, essa região aqui onde está a China, o hinduísmo, essa região onde está a Índia, né, o shintoísmo, aqui onde está o Japão, tá? Percebam essa distribuição geográfica e tentem fazer a localização a partir do mapa político do continente asiático, para ver, assim, os países de destaque, os mais conhecidos, os que você já sabia da localização, os que você não imaginava, assim, que tipo de religião predomina nesse país. Características básicas das religiões citadas no mapa anterior, né? Então, as religiões chamadas ortodoxas são religiões cristãs, oriundas de uma separação que aconteceu dentro da Igreja Católica Romana, lá no século XI, né? Que se dispersou no Oriente. Então, assim, ali dentro do continente europeu, né? Mas que se difundiu para o Oriente, ali onde está o continente asiático. Então, dentro dessas religiões conhecidas como ortodoxas, está a católica ortodoxa e a ortodoxa russa, né? O islamismo, característica básica, assim, é uma religião monoteísta, tá? Então, aqui está o destaque do surgimento lá no século VII, foi criada por Maomé, seu principal líder. O livro sagrado é o Corão, também pode ser chamado por Alcorão, né? Atualmente possui cerca de 1 bilhão de adeptos no mundo. É uma religião que cresce aceleradamente, né? É difundida especialmente na Ásia e na África. Porém, existem muitos seguidores em países como a Inglaterra e Espanha. Esse é o destaque que o texto traz para vocês. Budismo. É uma religião criada por Buda, um príncipe chamado Siddhartha Gautama, né? Então, é aqui a datação índia, lá no século VI a.C. Dentro do budismo não há hierarquia, até porque não há um deus, né? Somente um líder espiritual, que é o Buda. O destaque que o texto traz é que existem cerca de 400 mil seguidores, sobretudo no continente asiático, né? O hinduísmo é uma religião politeísta, então são vários deuses envolvidos dentro dessa religião, que fazem parte dessa religião, praticada fundamentalmente na Ásia, possui um conjunto de preceitos, doutrinas religiosas, baseadas nas escrituras sagradas deles lá, né? Que é um livro chamado Vedas, que guarda textos, hinos, louvores e rituais.
Como a gente vai trabalhar a Índia, e a Índia é a maior concentração dessa religião, a gente vai ver no detalhe um pouquinho mais dessa religião ainda nesse sexto bloco. O judaísmo, então, teve início na Palestina, aqui está a datação do século 17 a.C., é uma religião monoteísta, o patriarca é Abraão, atualmente são aproximadamente 14 milhões de seguidores no mundo, né? Percebam a quantidade que o texto traz aqui para vocês. O shintoísmo, uma crença religiosa que surgiu no Japão, já mostrava para vocês ali no mapa, né? Formada por uma série de lendas e mitos que explicam a origem do mundo, da vida familiar imperial japonesa. Então, quando a gente estudar um pouquinho mais da realidade do Japão, vamos retomar essas religiões, à medida que as outras também serão retomadas dentro das especificidades das localidades geográficas que serão estudadas posteriormente. Aqui umas imagens correspondentes a essas religiões, né? Tentem fazer a associação entre essas imagens, a simbologia que elas trazem, com a descrição das religiões postas anteriormente aqui no texto. A economia do continente asiático, né? Os indicadores socioeconômicos da Ásia. Então, o continente asiático, por ser tão extenso, com tantos países, tem uma diversidade imensa de condição natural. Então, referente à diversidade de clima, relevo, vegetação. Religião, como nós vimos também, bastante diversa, né? Com culturas baseadas nos preceitos oriundos de vários povos que se disseminaram pelo continente asiático, né? E também diversa é a economia e os aspectos de desenvolvimento econômico dentro dessa amplitude que é o continente asiático, dessa grande extensão que é o continente asiático. Então, dentro disso, fica para que vocês anotem aí no caderno, né, que ao mesmo tempo, na Ásia, existem países com melhores economias e distribuição de renda e que convivem dentro desse mesmo continente com países com os piores indicadores. Então, são realidades de desenvolvimento econômico muito diversas dentro do mesmo continente. Aqui embaixo, vocês têm uma visualização por meio do IDH. Então, o IDH é um índice que expressa bem essa desigualdade que eu disse para vocês sobre o continente asiático. O texto traz sobre o continente asiático, né? Já que o IDH expressa o nível de qualidade de vida, que corresponde à qualidade da educação, da saúde e à distribuição de renda, né? Então, aqui nós temos, esses dados são de 2011, né, aqui, o Japão com o maior IDH. Então, o IDH aqui está mais próximo de 1. Lembram que quando a gente começou a estudar o IDH, a definição lá dentro da conceituação trazia para vocês que é um indicador que ele funciona de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Quanto mais próximo de 0, pior o IDH. Então, percebam aqui que dentro dessa tabela, o número que está mais próximo de 1 é esse indicador do Japão, né? 0,901. Então, qual é a expectativa de vida de um país com o IDH tão próximo de 1 quanto esse aqui, que é o Japão, que é um dos maiores, né? Então, está próximo de 84 anos, né? 83,4. Essa é a idade média, né, a expectativa de vida do japonês dentro de um país que tem esse IDH, tá? A Coreia do Sul, percebam também um IDH alto, né? Olha a expectativa de vida, em torno de 81 anos, aproximadamente, né? Vejam a China 0,687, já bem diferente da realidade da Coreia do Sul e do Japão. Percebam que a expectativa de vida é menor também. Vamos colocar aproximadamente 74 anos, né? E aí, os outros países citados na tabela, não vou falar de todos, mas percebam o quanto a expectativa de vida
oscila para baixo relacionada à questão do IDH. Existem variações dentro dessa análise, né? Mas passem por cada uma delas para poder entender um pouquinho mais sobre essa questão do IDH no continente asiático, né? Então, analisando a tabela, nota-se que os países entre os maiores IDHs, né, são esses que eu destaquei para vocês, o Japão e a Coreia do Sul. Entre os medianos, né, que está num nível intermediário, a China, Filipinas e Índia, e os menores, né, os menores indicadores destacados na tabela, está para Nepal e Timor-Leste. Lembrando que o Timor-Leste é o país do continente asiático que fala português, né? Observe também que os índices de expectativa de vida média, o PIB e o PIB per capita, acompanham os índices de IDH. Então, eles variam de acordo com a variação do IDH. Portanto, devido a essa diversidade, há países que praticam uma economia com alto grau tecnológico, que tem alto desenvolvimento, utilizando o que há de mais novo na ciência para aperfeiçoar suas técnicas, e há países que vivem de uma economia mais dentro do primeiro setor, agrária, sem utilização de tecnologias avançadas. Tá? Então, essa é a grande diversidade econômica. Aqui tem um destaque para as regiões do continente asiático e a questão do desenvolvimento econômico, né? Então, aqui, o Oriente Médio, destaque a riqueza, o petróleo, principalmente, né? A exploração do petróleo, porque é onde está situada 60% da reserva mundial, dentro do Oriente Médio. A agricultura, também, apesar de ter um clima desértico e árido, ele representa uma boa parte da economia, utilizando de tecnologias para essa produtividade, né? O turismo também é outro fator importante dentro dessa região, e vamos destacar, dentro do Oriente Médio, o turismo religioso e cultural, devido àquela questão de berços das grandes religiões citadas anteriormente ali, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Vamos ver aqui a Ásia Central. Então, a porção central, como se desenvolve essa economia na caracterização geral, né? São poucos países desenvolvidos, né? E aí cita aqui alguns. A mineração é o grande responsável pela economia desses países, aí cita ainda o gás natural, o petróleo, o carvão mineral, o ferro. São ex-países membros da antiga União Soviética, né? Possuem, ainda mantêm forte vínculo com a Rússia e estão muito relacionados nessa relação com a Rússia, né, em exportação e importação, né. A Ásia Meridional, ou Sul da Ásia, composta por países de baixo desenvolvimento. Aí cito alguns para vocês. Vamos ver a caracterização aqui. Do Sudeste Asiático, né, o Sudeste Asiático composta por países, alguns citados, Indonésia, Camboja, Tailândia, né? Países de tradição agrária e que tem como principal produto o arroz. Então, para o Sudeste Asiático, já aparece aqui o cultivo do arroz como destaque, né? Apesar da tradição agrícola, tem bastante indústria multinacional, então convive, já tem uma diversificação. Além da tradição agrária e um destaque para o arroz, também bastante indústrias multinacionais. Aqui, o grande aproveitamento da mão de obra barata, que a gente já estudou anteriormente, né? São aproveitados as legislações trabalhistas, baixos salários, a fragilidade da legislação, né? Aí tem um destaque para Singapura, dentro dessa região, com elevado nível tecnológico, né? Essa caracterização é geral, mas tem especificidades dentro dessas regiões, né? A gente está fazendo um destaque geral. Aqui é o cultivo de arroz, que precisa de bastante água, né? São regiões alagadas, onde cresce esse cultivo, né? Utiliza também de bastante esforço físico, manual, para cultivo, para lidar com esse tipo de lavoura.
A Ásia Meridional, que a gente começou a ver ali antes, né, e já pulou para o Sudeste Asiático, né, a Meridional, que corresponde ao Sul. Composta por países de baixo desenvolvimento, aí cita aqui Butão, Nepal, né, entre os que compõem, uma economia agrária tradicional, usam técnica do plantation, que a gente já estudou anteriormente, né, que significa uma monocultura plantada em larga escala, né. Os principais produtos, vejam e anotem aí, chá, milho, algodão, arroz e trigo. Então, para o sul da Ásia, que tipo de plantio? Esses citados, né? A exceção aqui é a Índia, que tem um nível de desenvolvimento maior que os outros países da região. Então, é um destaque dentro desse sul asiático, né? A Índia tem aumentado seu PIB consideravelmente nos últimos anos, devido a esse avanço tecnológico, né? Aí aqui o destaque. O leste asiático, ou o extremo oriente. Então, aqui estão as grandes potências asiáticas, né? O Japão, a Coreia do Sul e a China, as fortes economias. Esses dois últimos, que aqui citados, no caso do texto, né? O Japão e a Coreia do Sul, são países sedes de empresas famosas, são conhecidas mundialmente, né? As de tecnologia avançada, como a Samsung, a LG, Kia, Honda, né? Dentre outras. Já a China produz uma grande quantidade de produtos de menor valor, disseminados pelo mundo também, né? Com sua população, com a sua população acima de 1 bilhão de habitantes, o consumo lá é elevado, além de exportarem para o mundo todo. Os produtos chineses são conhecidos mundialmente. Aqui tem uma imagem para que vocês possam ver a diversidade de marcas, né, e o apelo visual de propaganda dessas marcas, né? A tabela aqui da participação em porcentagem das sub-regiões asiáticas no PIB da Ásia, que é o Produto Interno Bruto, né? O quanto essas regiões colaboram com o PIB do continente asiático. Já dá para perceber que, sem rolar a página, né, sem ampliar aqui para que vocês vejam a tabela toda, que tem uma região que se destaca, com 67,3% desse PIB, né? Qual será delas? Já dá para ter uma ideia a partir do que nós detalhamos, né? Vamos entender aqui, olha, o Extremo Oriente. Quem são os que compõem esse Extremo Oriente? Lembram dos destaques? Japão e Coreia do Sul? China, né? Então, olha aqui a quantidade de contribuição para o PIB, 67,3%. Enquanto o Oriente Médio colabora com 11%, a Ásia Meridional colabora com 10,5%, o Sudeste Asiático 9,7% e a porção central 1,4%, né? Tem um trechinho de texto aqui importante para que vocês entendam esse gráfico, né? E façam registros aí no caderno, analisando esse dito aqui tabela, mas é um gráfico, né? Pode-se notar que a região do Extremo Oriente tem grande destaque devido às potências econômicas, que é o Japão, a Coreia do Sul e a China, né? Outras regiões também têm relevante participação no PIB asiático, que são grandes produtoras de petróleo, como o Oriente Médio, né? E a Ásia Meridional, que tem destaque para a economia, principalmente o destaque lá, a Índia, né? Que é a porção sul do continente asiático. A Ásia Central, apesar de exportar recursos minerais, tem fraca participação no PIB asiático. Aqui tem um vídeo bem interessante, porque ele vai detalhar para vocês quais são esses 10 países, as 10 maiores economias, né, os mais ricos do continente asiático. Então, assistam o vídeo, façam as anotações, para que a gente possa conversar sobre isso depois, né, dentro dos nossos plantões de dúvidas. Outro vídeo aqui, esse faz um resumo geral sobre a Ásia. Então, ele passa pela caracterização física do continente asiático, pelo mapa político. Eu acho ele bem interessante, porque a todo momento ele traz esse mapa político e situa
esse resumo de informações do continente asiático, fazendo a espacialização no mapa. Então, assistam e façam os registros, porque ele vai ajudar vocês a compreenderem melhor essa caracterização do continente. Importante para que a gente dê sequência nesse conteúdo. Aqui estão as referências bibliográficas. Então, assim, quais fontes foram utilizadas para a preparação desse material? Para aprofundamento de estudos, para pesquisa sobre algum item que você não entendeu bem, ou confirmação de fonte de dados, recorra a essa referência bibliográfica aqui. E um detalhamento dos vídeos que eles utilizaram para a composição desse conteúdo de aula para vocês. Então, é importante acessar e fazer anotações sobre isso daqui. Bom, eu disse para vocês que teríamos essa caracterização geral e um pouquinho sobre a Índia, né? Então, vamos retomar aqui para fazer uma breve passagem aqui sobre o conteúdo Índia, senão vai se estender demais, né? O nosso vídeo. Bom, volta aqui para o aplicativo, para a plataforma, conteúdo Índia. Então, vamos dar uma passadinha aqui e fazer um destaque do que é principal. Aqui tem um mapa, né? Mostrando o que é a Índia. Então, aqui está a Índia e as fronteiras, né, deste país importante, né, dentro do continente asiático. O clima da Índia, do país Índia, né, a maior parte do território indiano está dentro de zona tropical. Seu clima é influenciado principalmente pela latitude, por estar no sul do continente asiático, né, está dentro dessa área considerada tropical, grande parte da Índia, né? O sul do território mais próximo à linha do Equador, né? O clima é mais quente, então, aquilo que a gente já disse anteriormente, quanto mais próximo da linha do Equador, maiores as temperaturas, né? Já no norte da Índia, próximo à região do Himalaia, e mais distante da linha do Equador, as temperaturas são mais baixas. As monções, que no quinto bloco de atividades, o bloco anterior, nós destacamos lá quando estudamos os climas do continente asiático, né? A questão do clima de monções, já está detalhado lá, vou dar uma passada rápida aqui, né? As monções tornam o clima indiano chuvoso no verão e seco no inverno. As massas de ar polar vindas do norte do continente não chegam a atingir a Índia, pois a cadeia de montanhas do Himalaia bloqueia a passagem dos ventos polares, né? Então, aqui está como é que funciona a monção de inverno. Então, percebam que a umidade parte de dentro da área continental para o oceano nessa condição, né? Olha as setas indicando o caminho da massa de ar, né? Agora, no verão, dentro desse clima de monções, vejam o contrário acontecendo. A umidade parte da área oceânica para dentro do continente. Então, maior umidade entrando dentro do continente. E aí, consequentemente, maior quantidade de chuvas, tá? Continuando, a vegetação, né? É uma diversidade climática grande dentro do país. Principalmente as vegetações encontradas são a savana, floresta tropical, ao longo da linha do Equador, no mundo, né? Nós temos a concentração das grandes florestas tropicais, né? E dentro da Índia também, e área desértica em alguma porção do continente. O relevo, né? A maior parte do território localiza-se em planalto. A gente vai ver o detalhamento aqui no mapa. É rico em minerais. Algumas áreas de planície estão presentes dentro dessas áreas intercaladas, né, dentro da região de planalto e montanha, né, misturadas ali. As planícies são áreas férteis e muito utilizadas dentro da agropecuária, importante destaque, né. Ao norte da Índia aparecem as montanhas em constante e lenta formação através do choque das placas tectônicas. Dentro da tectônica de placas, né, tem uma movimentação e uma sismicidade diferente.
nesse encontro de placas. O destaque ali para essa região da localização da cadeia do Himalaia, a Cordilheira do Himalaia, no norte da Índia, né? Que é a maior cadeia montanhosa do mundo em altitude, que a gente já viu também no bloco 5, com destaque para aquele mapa de relevo. Então, se você ainda tem dúvida, retome o bloco 5, reveja o mapa com a distribuição de relevo do continente asiático, para melhor entender isso daqui, né? Apesar que aqui estamos falando da Índia, né? Mas é importante contextualizar no todo, dentro do continente asiático. Então, aqui, olha, a questão das planícies, né, e as áreas montanhosas dentro do país da Índia, né? Então, aqui, olha, vou voltar um pouquinho no texto para vocês verem aqui, ó, a citação dentro do texto. A maior parte do território localiza-se no Planalto, então tá um marrom claro, né? E o verde para a questão das planícies. A legenda do mapa aparece dentro do texto, então observem bastante, né? Aqui a citação do verde dito lá, como as planícies, e o marrom claro, como uma região mais planáltica, né? E a área mais montanhosa tá nesses tons mais escuros, aqui para cima, né? Nessa porção norte do país. Aqui tem uma sugestão de notícia, né? O Himalaia volta a ficar visível na Índia com a redução de poluição. Importante acessar essa informação extra, anotar, destacar informações principais, né? Eu não vou fazer isso agora, mas faça e anote aí no seu caderno. A hidrografia da Índia. Então, o grande destaque para a hidrografia indiana é importante registrar aí no caderno, são 2 rios principais, né? Citados aqui, ó, no final desse textinho. Os principais rios, não são só esses, mas esses são os principais. O Ganges, que é o rio sagrado dos hindus, e o rio Indo. Então, dentro desse mapa aqui, vocês podem usar esse, ou podem também acessar outro mapa que mostre melhor essa espacialização dos 2 rios, né? Essa é também conhecida como planície indo-gangética. Pensando nesse mapa que está disposto aqui, com aquela coloração em verde das planícies, se pudéssemos sobrepor os 2 aqui, vocês teriam a noção aqui da planície localizada aqui, olha, nessa região e nessa região da Índia, né? Estaria em verde se olhássemos no mapa anterior, aquele mapa que mostrava as planícies, né? É a área de localização desses 2 grandes rios. Então, aqui está o rio Ganges e aqui está o rio Indo. Por isso chamada planície, grande planície indogangética, pelo nome dos 2 rios principais, de grande importância, né? Existem outros rios, observem aqui essas linhas em azul, né? São rios, mas os principais, os mais importantes, o Ganges, que é o rio sagrado para os indianos, né? Os hinduístas, dentro da religião do hinduísmo, e aqui o rio Indo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não. Um vídeo que mostra aqui um guia sobre os países asiáticos, né? E nesse canal vocês podem ter acesso a vários países asiáticos. Nesse episódio aqui, que é o 14, ele detalha a Índia. Então é importante ver o vídeo e anotar os destaques que eles ilustram com paisagens aí sobre a Índia, né? Eu não vou passar aqui para a gente não ter um tempo, não dispor de um tempo para a finalização desse conteúdo, para que esse vídeo não se estenda tanto, né? Mas é interessante ver esse vídeo e fazer as anotações. Não só esse episódio que se refere à Índia, mas também outros, né? Acessar o canal à medida que vamos estudar outros países asiáticos nos próximos conteúdos
de estudos sobre a Ásia aqui, né? Vale a dica. Um resumo histórico da Índia, né? Então, traz aqui um destaque para o tempo de habitação, né? O tempo passado em que essa região já era habitada, né? Então, está trazendo aqui 3.300 mil anos, né? Antes de Cristo. Essa região se formou em torno do rio Indo. Durante essa história houve muitos conflitos. Todas as áreas de ocupação no mundo apresentam particularidades históricas, né? E aqui um destaque para os conflitos e invasões que ocorreram nessa região, né? O que levou a cultura islâmica para diversas localidades, né? Uma região povoada também por hindus, levou a cultura islâmica para dentro da Índia, né? Não é só o hinduísmo é a religião de maior destaque, né? De maior concentração, mas também existe ali o islamismo e existe um pouco do budismo, né? Dentre outras religiões em minoridades. Por volta de 1850, a Índia passou a ser colônia inglesa, e, portanto, o inglês é um dos idiomas principais do país, junto com o hindi. A Índia deixou de ser colônia inglesa através de um líder, né, que é o Mahatma Gandhi, figura histórica importantíssima, né? Em 1947, isso ocorreu, e antes disso acontecer, foram muitas décadas de domínio inglês. Antes dessa libertação promovida pelas ideias de Gandhi, né? Foram muitos anos sob o domínio do colonizador. A independência da Índia da Inglaterra foi pacífica, que foi a grande bandeira de Gandhi, né? Já que o líder, Mahatma Gandhi, era contra a luta armada, ele era a favor da luta pacífica. Existem vários escritos históricos mostrando todo o legado de lutar pelos ideais, mas pacificamente propostos por Gandhi, né? Ele promoveu o boicote, a recusa coletiva de produtos ingleses e a desobediência das leis impostas pela Inglaterra, mas tudo sem conflito armado, sem violência. Hoje a Índia é um dos países, né, com grandes problemas sociais, com desenvolvimento acelerado. É importante destacar aqui que a Índia é um dos países que compõem os BRICS, né? Vale lembrar aí o que a gente já estudou anteriormente, quando a gente fala de BRICS, nós estamos falando de um conjunto de países que contempla o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Índia compõe os BRICS, né? São países chamados emergentes, com alto grau de desenvolvimento. A gente já viu isso antes, né? Aqui está a figura de Gandhi, né? Um líder que promoveu essa luta pacífica de libertação dos indianos, né? A população, nós já vimos que é a segunda maior do mundo, né? É um país de uma diversidade cultural e étnica grande, mas a maioria da população é hindu, cerca de 70% da população. Há 18 idiomas oficiais na Índia, o hindi e o inglês são as duas mais faladas, mas é preciso destacar aqui que são 18 idiomas oficiais. Deixa eu ver o que mais aqui. A população, né? A quantidade de população dentro do continente asiático, isso a gente já detalhou antes, né? A religião. Então, aqui um destaque para a religião em caracterizações gerais, né? A dominante é o hinduísmo, que é aquilo que eu já disse para vocês. Então, vamos colocar aí, alguns trazem 70% da população, 80%, então vamos dizer, entre 70% e 80%, né? É a terceira maior religião do mundo, por conta da quantidade de adeptos, né? Fica atrás do cristianismo e do islamismo. É uma religião muito antiga, politeísta, interfere diretamente na estrutura social da Índia, né? Na crença hindu, a população, os adeptos, eles se dividem em castas, né? E aqui tem um pouco dessa diversidade das castas, né? A sociedade das castas na Índia. Então, aqui, os operários,
os Sudras, né? Aqui os comerciantes, os guerreiros e o topo da pirâmide, os sacerdotes. Mas na descrição aqui, vamos ver, começando pela base da pirâmide, né? Os Sudras são operários e camponeses. O segundo patamar da pirâmide, os Vaixas, abaixo dos Kshatriyas e Brahmanes, são comerciantes e mercadores, na descrição, né? Os Kshatriyas, abaixo socialmente dos Brahmanes, são considerados guerreiros, pertencem a essa casta, os militares, que integram a administração. E os Brahmanes, que é a casta mais elevada, são os sacerdotes, professores e filósofos. Dentro dessa organização aqui dá para entender um pouquinho melhor, né? E existem também os 100 castas, que são conhecidos como os Dalits, né? Aqui, olha, fazendo uma relação com a questão da caracterização das diferentes castas que vocês viram dentro da pirâmide, dentro do texto, né? Então, os Brahmanes são aquelas pessoas que usam a mente, né? Usam o raciocínio. Então, os sacerdotes letrados, então filósofos, professores, né? Aí está indicando aqui a cabeça. Os braços para os Kshatriyas, porque são os guerreiros, os militares, os que cuidam da parte da segurança. Os Vaixas, dizendo do corpo, né? São os comerciantes. Os Sudras, dizendo as pernas, os que sustentam todos os outros, os servos, camponeses, artesãos e os operários. E os Dalits são os intocáveis, aqueles que são os considerados sem casta, né? Sobre a economia, influenciada em grande parte, tudo na Índia é influenciado em grande parte por essa questão relacionada ao hinduísmo, né? Então, a economia indiana tem um PIB de 2,7 trilhões de dólares, o que o coloca na 7ª maior economia, né? Segunda maior dentro da Ásia. É um país que vem obtendo ótimos resultados no crescimento econômico. Vamos ver o que mais aqui dentro da economia. A projeção de PIB, né? Então, eu tenho uma projeção aqui dos países e a colocação da Índia dentro desse cenário, né? Dentro do continente asiático aqui também. Os campeões do crescimento. Então, vale analisar detalhadamente esses dados e confirmar o que o texto está dizendo aqui sobre essa questão econômica do continente asiático, particularmente da realidade indiana. A economia, né, a agropecuária na Índia é de extrema importância, emprega muitos indianos, 60% aproximadamente. A agricultura de subsistência é muito utilizada, então a família come o que planta e vende o excedente. Aí tem uns destaques para os produtos cultivados, né, arroz, trigo, chá, algodão, cana-de-açúcar. A pecuária bastante produtiva também, né, a produção de carne bovina, que é sagrada dentro do hinduísmo, então eles não consomem a carne bovina, né? Na indústria, a Índia está cada vez mais ganhando espaço com a produção de aço, equipamentos, máquinas, fertilizantes e biotecnologia, né? Além da formação de muitos engenheiros, elevado nível tecnológico e produção industrial, né? Que é aquilo que a gente viu dentro da porção sul do continente asiático, o destaque da Índia nesse cenário, né? A curiosidade, a indústria cinematográfica indiana, chamada Bollywood, é grande produtora de filmes, seriados, né, para o mundo. No Brasil pouco se vê, né, mas já chega no Brasil exemplares dessa produção da cinematografia indiana, né. Aqui tem o setor de serviço bastante produtivo em relação à arrecadação, que a gente disse, o PIB, né, emprega poucas pessoas em relação aos outros setores, mas é importante destaque, né, o setor de serviços comparado à questão da indústria
e o dito anteriormente aqui, que é a agropecuária, que é o cultivo e a criação de animais, né? Os serviços ocupam menos quantidade de mão de obra. Então, aqui está dentro do cultivo, né? Uma imagem, e abaixo um pouco da produção cinematográfica de Bollywood, das produções deles lá, que estão disseminando pelo mundo. Tem um vídeo aqui trazendo um pouco da população e sociedade indiana, né? Dentro desse canal, Atualidade em Foco. Assista, faça as anotações. Os vídeos são importantes para que você entenda detalhes, para que você compreenda o contexto dessas informações propostas dentro dos textos, gráficos e tabelas, mas de uma forma mais visual, mais dinâmica, né? Então, assista o vídeo para complementar o seu conhecimento. O desenvolvimento, o nível de desenvolvimento, né? Eu vou destacar aqui para vocês que ele tem um desenvolvimento acelerado, que a gente viu lá, ele compõe os BRICS, né? Ele é um país emergente. Dentro do IDH, ele tem um IDH de 0,647, né? Esse valor é considerado um nível médio, coloca a Índia dentro da posição 129, dentro do ranking do IDH, né? Que tem um conjunto de 189 países. Para estabelecer aí um comparativo, para entender como é essa posição da Índia no ranking do IDH, o texto traz para vocês aqui a situação do Brasil. E nós estamos considerando os dados aqui, nesses dados, né, nesse contexto, o Brasil ficou na posição 79, com um índice de 0,761 de IDH, né? Então, percebam, olha a posição do Brasil, que está dentro do grupo de alto IDH, né? E olha a posição da Índia dentro de um grupo de IDH médio, né? Olha o valor do IDH indiano e o valor do índice de IDH brasileiro, para fazer o comparativo. Então, aqui já foi dito sobre os BRICS, né? Vou destacar para vocês, leiam essas informações com atenção, dentro dos detalhes, mas eu vou destacar aqui o IDH dos BRICS para vocês. Olha, o Brasil, dentro dessa realidade, então essa tabela aqui são estimativas para 2011, tá? Então, depende do ano que você está analisando os dados de IDH, você vai ter variação de posição do IDH e do índice. Cada ano tem um ranqueamento diferente, né? Esse que nós estamos vendo aqui é de 2011. Então, em 2011, coletando os dados de IDH dos BRICS, a situação do Brasil é a posição 84, da Rússia 66, da Índia 134, da China 101 e da África do Sul 123. É um pouco diferente daquela situação que o texto traz, porque elas são de anos diferentes, né? Aí tem a quantidade de população, tem PIB, PIB per capita, inflação e desemprego. Analisem a variação dos índices dentro de cada realidade de país aí. O analfabetismo é um grande problema da Índia, chegando a atingir cerca de 25% da população, então é bem alto, né? E isso interfere dentro desse ranqueamento aí de IDH, dessa posição dentro do IDH, porque um dos índices levados em conta se refere à educação, né? E esse grau de analfabetismo interfere bastante. Essa porcentagem representa em torno de 300 milhões de analfabetos, porque nós estamos falando de um país com cerca de 1,3 bilhão, né, de habitantes, mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, fazendo um cálculo aí, são cerca de 300 milhões de analfabetos, então muita gente, né? A taxa de mortalidade infantil vem diminuindo ano a ano, que mostra, apesar das precárias condições, aí nós estamos falando de índices relacionados à saúde, né, dentro do continente asiático, vem melhorando, apesar de ainda apresentar bastante uma situação deficitária, ruim, vem melhorando ano a ano, comparado a ele mesmo, né? A expectativa de vida vem aumentando, hoje atingindo uma média de 69 anos. Uma sugestão de reportagem aqui,
pesquisem, analisem, né? O texto traz da BBC, né? Bolsonaro na Índia, em 7 pontos, como o Brasil se compara ao país asiático em indicações econômicas e sociais, né? Então, percebam aqui, a partir do tema do texto, espero, do título da reportagem, né? Espero que desperte aí o interesse e vocês acessem e tomem conhecimento do que essa reportagem traz sobre a Índia em relação ao mundo, né? Dentro do continente asiático e comparado à realidade do nosso país, Brasil. Então, essas sugestões de reportagem, elas trazem para vocês um panorama atual de como a Índia aparece na atualidade, né? Não só conceitos e dados como esses que nós vimos anteriormente. A geografia da Índia aqui é um resumão, então é importantíssimo, porque aqui vocês vão ver dados físicos, sociais, econômicos, de forma resumida. Então, assistam, anotem, para que tenham maior conhecimento, né? Conflito territorial, vou passar bem rápido aqui, um conflito territorial importante é o conflito da Caxemira, né? É uma região ao norte da Índia e Paquistão, ambos países estão em conflito desde 1947 pela posse dessas terras, pois ao se tornarem independentes da Inglaterra, né, eles começaram a disputar entre eles o território povoado por paquistaneses e indianos. Quando eles conquistaram essa independência, ocorreu essa divisão e para esses dois povos não consiste em uma divisão justa, né? E eles reivindicam esse território. Os dois povos reivindicam esse território, essa porção, conhecida como Caxemira, localizada aí nessa porção norte da Índia e Paquistão. É uma região, por que eles disputam essa região? Porque ela concentra a nascente de muitos rios indianos, né, e paquistaneses. E os dois países querem ter a posse dessa terra. Então, existem interesses relacionados à posse dessa terra. O grave problema é também uma disputa de poder entre eles e com disputa armada, né? Vivem em constante ameaça de ataque entre ambos, envolvendo armas nucleares, como dito aqui, né? É uma área de tensão grande dentro da Índia. Dá uma olhadinha aqui dentro a Caxemira, né? Olha aqui a porção territorial que eu disse para vocês, lá no norte da Índia, nessa posição, né, entre Índia e Paquistão, disputada pelos dois, disputada pelo Paquistão e pela Índia. Essa é a região da Caxemira na Índia, né? O vídeo traz mais detalhado isso que eu tentei passar para vocês nesse conteúdo referente ao conflito da Caxemira. Aqui fica melhor para vocês entenderem e verem visualmente esse conflito, as razões, a localização geográfica mais detalhadamente. As referências bibliográficas. Então, mais uma vez aqui, as fontes. Que fontes foram utilizadas para a produção desse material? Então, acessem, anotem, vídeos sugeridos importantes para que vocês conheçam em representações visuais, em localizações geográficas, o que é essa diversidade do continente asiático, especificamente em Índia, no caso desse conteúdo aqui. Bom, o que eu tinha para passar para vocês, ficou bastante extenso esse vídeo, né, mas não tinha outra forma, né, porque é um conteúdo com muitas informações, né, eu tentei passar o principal e a gente resolve as dúvidas no plantão. O que tinha para hoje era isso, espero ter ajudado, contribuído aí nos estudos referentes ao 6º bloco. Até a próxima.